Essa é uma outra falácia que me ofendeu muito. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Recentemente, o médico Denis Furtado, popularmente conhecido como Dr. Bumbum, devido aos seus procedimentos estéticos envolvendo cirurgias nos glúteos, foi acusado de assassinato e negligência, devido a uma operação realizada sem atender todos os quesitos legais da mesma. O Dr. Bumbum se manifestou aos repórteres quando foi questionado sobre ter feito tal cirurgia em um apartamento. Quais emoções ele sentiu? O que sua linguagem corporal nos mostra? Qual é o nome da senhora? Thalita, da Rede TV. Thalita, obrigado. Elevação da postura, um sinal de superioridade, inspirada funda, indicando alteração do fluxo cardiorrespiratório. Aqui ele está adotando uma posição de segurança, querendo mostrar que ele está pronto para o que der e vier. Qual é o nome da senhora? Thalita, da Rede TV. Thalita, obrigado. Cobertura Ele efetua uma pausa 307. junto com tensão no platisma, músculo risórios esticando os lábios na horizontal e aumento da abertura ocular. Isso é medo. 307. Não foi a imprensa que falou que está registrado. Ele também altera seu peso entre as pernas. Esse conjunto de sinais demonstra que o tema da pergunta lhe causou desconforto emocional. Eu queria saber se o senhor fazia de praxe procedimentos na sua Essa é... Eu queria saber se o senhor fazia de praxe procedimentos na sua... Aqui temos lábios separados pela vocalização, tensão no músculo risórios esticando os lábios horizontalmente, elevação da pálpebra superior, medo. Nesse trecho conferimos a expressão de medo mais 4 vezes. Como vimos em Emotions Reviewed, medo apresentado em excesso num curto espaço de tempo pode ser um sinal de detection apprehension, o famoso medo de ser pego mentindo. Nesse trecho também temos 4 agregadores verbais, utilizados para ganhar tempo, Essa é uma outra falácia. enquanto a pessoa fabrica uma resposta melhor, juntamente com 3 pausas e um aumento no volume da voz e no tom da voz, que fica mais agudo. Essa é uma outra falácia que me ofendeu muito. Um afastamento verbal e um shrug no ombro direito. Esse conjunto de sinais evidencia alto nível de desconforto emocional e insegurança, especialmente para com essa pergunta. Procedimentos na sua... Essa é uma outra falácia que me ofendeu muito. Né? A minha mãe, ela tem 70 anos de idade baixa, já teve câncer. Ela não atua, O interessante é a sua resposta à pergunta da repórter. Ele responde com uma técnica chamada storytelling, que é esboçar um argumento de maneira indireta contando uma história, muito utilizado para alterar o foco das pautas principais. Nessa história, ele coloca sua mãe e dá detalhes em excesso da mesma. muito. Né? A minha mãe, ela tem 70 anos de idade baixa, Contração unilateral no músculo bucinador, desprezo, já teve câncer. Ela não atua, juntamente com 2 negações de cabeça, e esses são indicadores de incongruência. E quando ele fala sobre a participação da mesma no ambiente de trabalho, vemos tensão no platisma, lábios esticados na horizontal, sobrancelhas elevadas e aumento na abertura ocular, medo. ela não Seguido novamente de medo. Temos também falta de sincronia entre a direção do gesto ilustrador e a direção do olhar, não visualização, atua, ela não... pausas seguidas Ela nem participa de nada. e uma resposta não direta, na qual ele volta a atenção de seus indagadores para outra pessoa por meio de um storytelling. Novamente temos uma combinação de sinais que indicam incongruência em sua afirmação e tentativa deliberada de manipular a conversa. Ele diz que vai continuar a responder perguntas, Vamos continuar então. escolhe uma pergunta e torna a falar sobre a sua mãe, É o seguinte, então, gente, sabe, a minha mãe... sem novamente responder de maneira direta o que lhe foi perguntado. Ele efetua uma estratégia interessante para alterar o foco da conversa, que é inserir o interlocutor na própria pergunta dele. O senhor sabe o que é uma cauterização? Sim, mas o que é? Ao efetuar a pergunta, ele coloca o interlocutor na condição de ter que responder para provar o seu ponto. Isso é cauterizar para tirar um ponto? Será que para tirar um ponto é necessário ser médico?
E aqui temos uma estratégia verbal muito utilizada na política, que é a comparação reducionista. Ele parte da resposta simples sobre cauterização, associando isso à facilidade de se efetuar o procedimento médico de remover o ponto, e termina com uma indagação para o público, deixando a resposta para eles. Para tirar um ponto, será que para tirar um ponto é necessário ser médico? Será que para tirar um ponto é necessário ser técnico de enfermagem? Como se dissesse, qualquer um, mesmo sem formação, pode remover um ponto, que é um procedimento médico. Logo, qualquer um pode realizar um procedimento médico. Esse tipo de resposta indica um alto nível de manipulação. É possível fazer esse tipo de procedimento num apartamento? Aqui, diferentemente de sua linha de base com gestos mais próximos do corpo e fluidez verbal ao falar, Ela tem 70 anos de idade baixa, já teve câncer. ele apresenta gestos sincronizados com a fala, abrangentes e pausados, juntamente com fluxo verbal pausado. É possível realizar o procedimento em qualquer área capacitada, Indicando cautela excessiva nessa resposta. Reparem que ele não responde diretamente o que foi perguntado. É possível fazer esse tipo de procedimento num apartamento? é possível fazer em qualquer área capacitada. Ele diz qualquer área capacitada, uma definição ambígua e não direta. Ele efetua uma pausa seguida de um agregador verbal e repete suas palavras no intuito de passar credibilidade no que está falando. É possível fazer em qualquer área capacitada. Aqui vemos que seus gestos, que estavam positivos de cima para baixo, mudam quando ele começa a repetir a sua frase. Sua mão se movimenta lateralmente num gesto negativo, juntamente com head nod, negação com a cabeça, e afastamento corporal. Esse conjunto de sinais indica incerteza em sua própria afirmação. Em qualquer área capacitada. Ele procede com afastamento verbal usando termos ambíguos como qualquer área capacitada, médico capacitado, tirando o foco de sua pessoa, e utiliza uma última ferramenta para tirar o foco de si. Gesto abrangente amarrando o público, juntamente com a frase "é sobre isso que estamos falando aqui", É sobre o que estamos falando aqui. indicando a pauta que lhe interessa. E aqui seu volume vocal diminui, indicando seu desconforto nessa pauta. É sobre o que estamos falando aqui. A bioplastia. E sua tentativa de manipulação, como se dissesse, o assunto é bioplastia e não se eu posso fazer uma cirurgia em um apartamento. Vemos uma conduta verbal de afastamento e manipulação do foco, indicando o comportamento principal do Dr. Denis nessa entrevista, e momentos incongruentes, assim como já foi atestado pela imprensa, como o próprio fato de Denis se apresentar em redes sociais como especialista sem ter a formação reconhecida legalmente na área que opera. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Se você quiser fazer pedido de alguma análise, escreve aqui nos comentários. Se você quiser acompanhar o que eu leio e estudo, me segue no Instagram. Se quiser praticar com exercícios diários de linguagem corporal, curte a nossa página no Facebook. Meu nome é Vitor Santos e esse foi mais um vídeo do canal Metaforando. Um abraço e até a próxima!